Olá, boa tarde. Estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Vocês gostariam de conhecer a situação social, política e religiosa no tempo de Jesus? Como estava, naquele momento, a humanidade para receber o Messias? Nós trouxemos para isso o nosso querido expositor espírita, médico, Valmir Gomes Mirante. Teremos hoje também a pintura mediúnica com Marcelo, que você já conhece. Vamos lá! Estamos chegando na pintura mediúnica. Marcelo Alves Pereira é o nosso querido médium de hoje. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Você tá bom? Boa tarde, tá tudo bem. Marcelo é da nossa pintura mediúnica aqui da FESP e ele hoje, vai nos brindar com mais um trabalho. Com muita alegria, tá bom? Com muita paz no coração. Muito bem, Marcelo, vamos deixar você tranquilo e nós vamos, nesse instante, entrevistar nosso querido Valmir Mirante. Estamos com Valmir Gomes Mirante, que é médico, cirurgião plástico e um eminente espírita da Federação de São Paulo. Hoje ele vai falar sobre a situação política no momento em que Jesus chegou no seu nascimento. Tudo bem, Valmir? Boa tarde, tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. É uma grande alegria ter você aqui conosco, hoje pela primeira vez, né? Nós desde já esperamos que você venha mais vezes no nosso programa, porque as perguntas são muitas em relação a tudo isso que você pesquisa com tanto empenho, com tanto amor, né? Sobre a história universal, de uma forma geral, né? E você, sendo espírita, tudo de bom para todos nós aqui, né? Que podemos usufruir do seu conhecimento, tá bom? Tá bom. Para mim é uma alegria muito grande, não só por causa de ser na nossa casa espírita, mas também do grande número de pessoas que lhe ouvem e que gostam do seu programa. Esses, então, nossos agradecimentos também por nos escutarem. Isso mesmo. Nós vamos para... Quantos países? 21 países? 21 países. Muito bem. Então, nas suas viagens, você poderá entrar em contato com os nossos amigos de casa, tá bom? Então vamos à primeira pergunta. O povo judeu era livre quando do nascimento de Jesus? Não, o povo judeu não era livre porque era dominado pelo Império Romano. Já muitos anos antes do nascimento de Jesus, o Império Romano já tinha dominado todo o Oriente Médio, toda aquela região da Judéia, da Galileia, até o Sinai, e já dominava tudo aquilo. Então, quando Jesus nasceu, a Judéia e a Galileia, evidentemente Jerusalém, que era a capital da Judéia, já estava sob domínio do Império Romano. Então, o objetivo da nossa entrevista hoje é saber como estava formado o povo naquele momento, a situação social, político, religiosa, porque Jesus aproveita, para os seus ensinamentos esses momentos. Então é importante para que nós conheçamos o Evangelho, sabermos do contexto da época. Então é isso que você vem nos revelar hoje, tá certo? Então, como era composto o cenário político na vinda de Jesus? É muito importante essa pergunta, porque o cenário político, nós temos a obrigação de saber estudar a história, porque senão não vamos entender o contexto de Jesus na Judéia, no nascimento dele, e para depois o seu messiado. Então é muito importante esse contexto histórico. O judaísmo já vem se desenvolvendo há milênios, porque de Abraão para Moisés são mais ou menos 2000 anos, de Jesus de Moisés para Jesus, mais ou menos 2000 anos. Então são 4000 anos que o povo judeu vinha se desenvolvendo tanto como povo, tanto quanto a religião judaica. Os historiadores separam muito história do povo de Israel, da religião do povo de Israel.
A religião necessariamente não acompanha o povo. Nós temos exemplos na atualidade. Será que todos os católicos romanos têm o acompanhamento da Igreja Católica Romana com o desenvolvimento da ciência? Não. O Papa Francisco aí está modificando tudo, está trazendo a religião para acompanhar a evolução de um povo. Como os romanos dominavam toda aquela região, então o domínio militar era do Império Romano. E o Império Romano, quando dominava um povo, uma região, eles sempre deixavam para o povo resolver os seus problemas pessoais, resolver os seus problemas domésticos, resolver os seus problemas religiosos, não interferindo na religião de cada povo. Eles não interferiam. Eles não obrigavam a adorar os seus deuses, e sim eles davam a liberdade para que eles continuassem com as suas religiões ou com os seus deuses, não importava. Então, essa liberdade trazia com que os judeus poderiam tomar conta dos seus problemas, e os problemas morais, os problemas religiosos e os problemas políticos. Mas, no que concerne à segurança, no que concerne ao que as forças militares romanas tinham que fazer, aquilo era exclusivamente do Império Romano. Cobravam os impostos? Os impostos eram cobrados, evidentemente que isso tinha que ser remetido para Roma, para Roma, e não ficava para os judeus. Eles reclamavam muito. Reclamavam muito, eles não aceitavam, porque não só eles eram dominados, mas mesmo na época de Jesus, ninguém gosta de pagar imposto. A gente tem visto esse cenário por aqui, está né? repetindo. Está se repetindo. Muito bem. Então, vamos agora à outra pergunta, da divisão em classes sociais. A divisão em classes sociais nos ajuda a compreender melhor os evangelhos de Jesus? Sim, nos ajuda porque as classes sociais já eram estratificadas há milênios, que esse desenvolvimento vem acontecendo. E dentro da vida social, da vida urbana, da vida cosmopolita de Jerusalém, os estratos sociais eram bem visíveis, eram sentidos isso. E Jesus, nas suas parábolas, nos seus ensinamentos, ele chama muita atenção para o comportamento, principalmente dos fariseus e dos publicanos. Os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Quem eram os Por que samaritanos? eles eram chamados de samaritanos? Samaritanos porque eles eram da Samaria. A Samaria fica no leste de Israel, fronteira com a Galileia. Então, é entre a Judéia e a Galileia. Então, olhando-se no mapa mundi, Israel está numa posição, hoje Israel, naquele tempo numa posição assim, leste, oeste, sul, norte era o Mediterrâneo. Os samaritanos, eles eram discriminados pelos judeus. Pois é. Por quê? Porque eles tiveram influência das invasões naquela época do Império do Norte, dos hititas e dos assírios. E ficou um rançozinho de estátuas de deuses que eles também gostaram com o tempo. E então eles se ligaram a isso. E eles então misturavam um pouco. Então eles não aceitavam a circuncisão, eles não aceitavam o templo, de ter a obrigação de ir na Páscoa, no templo do rei Salomão. Então a religião mesmo em si não era unificada? Não era unificada. Eles eram parecidos, mas não eram iguais. E por isso eram discriminados pelos judeus. E uma coisa importante, é uma região montanhosa. E o comércio era feito pelo mar, por navios, certo, e pelas estradas com os animais de montaria da época, camelo, cavalo e os jumentos. Então, era muito fácil essas pessoas serem assaltadas nas estradas. E na Samaria, era muito comum os assaltantes na Samaria. Por isso que Jesus vai fazer a parábola do bom samaritano.
Pois mostrando... é um povo discriminado e Jesus faz uma parábola tão com bonita, o bom samaritano. Com o bom samaritano. Que até hoje as pessoas todas, mesmo não sendo cristãs e judias não, porque é Novo Testamento, as pessoas cristãs e não cristãs sempre falam do bom samaritano. Uma pessoa que faz a caridade, uma pessoa boa, um bom lembra do bom samaritano. E naquela parábola Jesus mostra que o melhor daqueles homens para salvar o coitado que estava machucado, surrado, porque foi assaltado, estava no chão, é um samaritano quem vai salvá-lo. Porque passa um religioso, possivelmente um fariseu ou um saduceu, e não dá menor importância. Passa outros também, e só um samaritano é quem o socorre, quem o coloca numa estalagem, e lá hospeda ele, paga a hospedagem dele e para os curativos serem feitos e tudo isso. Bom, então, os samaritanos eram discriminados no Império Então Jesus já quis mostrar, judaísmo. já fazia esse trabalho de unificar todas as pessoas pelo amor, pelo perdão, e não julgar, não é? Naturalmente, porque nem todos são iguais. E mostrar que é o amor quem vai construir. E as obras que nós fazemos é o que nós vamos um dia ter que responder por elas. E o amor, nesse caso, é o que Jesus trouxe. Seu evangelho é todo de amor. Jesus é todo amor. Então, por esse ato do samaritano, o samaritano mostra que... E também tem a ver com o que ele ensinou a cada um segundo suas obras, né? Pode ser samaritano, pode ser fariseu, sei lá, né? E o discurso de Jesus foi para o planeta. Não foi para os judeus. É para nós todos, até muito tempo. Vai ser para nós todos. Acho que para toda a nossa vida, até espiritual, né? Então, Valmir, nós temos aqui uma divisão em classes sociais: samaritanos, que você já falou, os nazarenos, escribas, publicanos, fariseus, saduceus e essênios. Então, como você já falou sobre os samaritanos, nós gostaríamos de saber dos nazarenos. Bom, Nazaré ficava na Galileia. E lá era uma cidade grande, e uma cidade que tinha muitos mercadores, e vinham pessoas de muitos lugares. E eles não seguiam também as regras do Templo de Jerusalém. E como eram também muito embrutecidos, algumas pessoas que moravam lá eram discriminados pelos judeus. Eram discriminados e vejam, dizia-se que era Nazaré dos gentios. Então chamavam os nazarenos não de judeus, de gentios. E veja que Jesus vai morar lá. E por que é interessante também, Jesus tinha os cabelos à moda nazarena? Porque todos os povos se caracterizam também pela forma do corte do cabelo, pela forma da arrumação do cabelo. Até entre nós, se nós vamos ver um artista, uma pessoa de 40, 50, 60 anos atrás, está com um corte de cabelo completamente diferente. Então, Jesus estava à moda nazarena, Jesus tinha o cabelo à moda nazarena, aquele cabelo longo, caindo sobre os ombros, cobrindo as orelhas, que era característica dos nazarenos. Então, era importante e espiritualmente, como Jesus vai escolher eles, claro que ele escolheu morar em Nazaré, já que ele nasceu em Belém. Por isso que talvez aquela frase famosa que a gente conhece, Jesus Nazareno, rei dos judeus, na cruz. Era uma forma de discriminá-lo e uma forma de ser mais agressivo, o Sinédrio ser mais agressivo com ele. Porque o Sinédrio estava em Jerusalém e ele era um nazareno. Então, Jesus Nazareno, rei dos judeus, que ele dizia que não era desse mundo o reino dele. Quando Pilatos pergunta, e ele responde, né? Então, nós vamos ver que Jesus dá esse exemplo de ir em busca de quem mais necessitava, ir em busca de quem era discriminado, ir em busca de quem diziam que não era bom. Então, se na Samaria tinham pessoas que não eram boas, mas tinham pessoas muito boas. E ele prova com o bom samaritano exatamente isso. Entendi.
Puxa vida. Então, outra classe social, vamos falar os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram uma classe social bem privilegiada, porque não só eles tinham cultura, mas eles escreviam e eles copiavam as escrituras e ensinavam as escrituras. Isso é que era importante. Eles ensinavam as escrituras. Eles ensinavam? Mas para todo o povo? Principalmente para a classe sacerdotal e para os chefes militares. Porque o ensinamento ficava... Paulo de Tarso estava onde? No Sinédrio. Ele era do Sinédrio? Do Sinédrio. Paulo era do Sinédrio. O Sinédrio, como era composto? O Sinédrio era composto por 70 anciões e que era vamos dizer assim, uma assembleia muito grande e que resolviam todos os problemas sociais e morais e também políticos dos judeus. E exclusivamente dos judeus. E o Império Romano consentia isso. Isso era consentido pelo Império Romano. O Sinédrio, então, é quem resolve os problemas de justiça. De justiça, inclusive o apedrejamento de Estevão, a própria crucificação de Jesus, são soldados do Sinédrio, é quem prendem Jesus. O Sinédrio que comandou, então. O Sinédrio que comandou. Porque então não foi Pôncio Pilatos que resolveu, lavou as mãos e acabou. Sim, porque ele era o representante do Império Romano. Então tinha que chegar a ele a última palavra e a decisão. Entendi. Como nós sabemos que era um homem muito fraco espiritualmente, e nós vemos há 2000 anos... Há 2000 anos é um livro lindo. Lindo. Recomendado, né? E Emmanuel nos mostra a postura de Pilatos, realmente muito vergonhosa, muito feia a postura dele, moral, e que é uma característica, era a característica dele, mas para aqueles que já leram e aqueles que vão ler. É muito interessante porque lá nós vamos ver realmente, contado pelo Espírito Emmanuel, quem era Pilatos. E nós não temos isso na história, nos livros de história. Nós não temos essas características pessoais. E uma das coisas mais tristes e mais feias foi realmente não ter tido uma decisão, já que ele achava que Jesus não tinha culpa do que o Sinédrio estava o acusando. É porque o Pilatos mesmo não achava culpa Não, e não via também nenhum perigo para o Império Romano. Mas foi o Sinédrio que tramou, então, tudo aquilo. E não tinha perigo para o Império Romano. Pilatos estava ali para resolver esses problemas. Para o Império Romano ele não tinha perigo nenhum. Ele não trazia nenhum perigo para o Império. Mas para a classe dominante judaica, sim, trazia problemas. Como Saulo de Tarso, depois, vai trazer muitos problemas nas comunidades que ele vai levando os ensinamentos de Jesus. O Paulo de Tarso era do Sinédrio, depois ele se converteu. Depois da estrada de Damasco, quando ele... É engraçado a leitura que Paulo dá a isso. Nós sempre pensamos que foi Paulo, no caso, Paulo de Tarso, é quem se entrega a Jesus. Mas nas cartas ou epístolas de Paulo, Paulo sempre diz que Deus revela Jesus a ele. Esta leitura de Paulo é super interessante, que nós vamos ver que tem um fundo de verdade nesse pensamento de Paulo. Paulo diz, Deus revela Jesus a ele. Olha que maravilha. E na realidade, o que Jesus faria sem a vontade de Deus? Que lindo, não? Jesus se revela a Paulo. Essa aula, gente, é dada no curso de Aprendizes do Evangelho, aqui na Fiesp, viu? Olha lá. Muito bom. Então, nós temos várias classes sociais, já falamos samaritanos, nazarenos, escribas. Agora, os publicanos. Os publicanos eram aqueles que não eram muito bem vistos, porque eram os homens que cobravam os impostos. Então, os publicanos, eles não eram aceitos pela própria sociedade judia, e os judeus não gostavam dele, e Jesus vai trazer... Eles trabalhavam para o governo. Para o governo dominante, no caso, que eram os romanos. Ele cobrava impostos para entregar ao Império Romano. Certo. E Jesus vai escolher
passar uma noite na casa de um publicano. Nossa. E ele foi criticado. Jesus também, né? Mas olha, mas tudo que ele ensinou, ele vivenciou. 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 Então, se era uma pessoa que era mal vista, né? mal vista, era para que ele queria procurar. Se era um que sofria porque era discriminado, era para que ele queria procurar. Zaqueu, né? E ele veio, então, com esta mensagem de amor para envolver a todos, que todos nós somos iguais perante Deus. E todos nós temos erros, todos nós erramos, todos nós procuramos acertar. E Jesus, como um espírito puro, acima de tudo, ele traz o amor e o amor. Valmir, e agora outra classe social também que Jesus falou muito, né? Criticou, inclusive, o comportamento deles, os fariseus. Aí chega o problema. O que eram os fariseus? Tanto os fariseus quanto os saduceus. Seita judaica. Os saduceus também. Saduceus também. São as duas mais importantes do judaísmo de então. Os fariseus eram extremamente orgulhosos, os fariseus eram donos da verdade, só eles sabiam, só eles faziam, só eles eram mais importantes. Então esse orgulho era muito característico dos fariseus. Certo. E os fariseus, eles acreditavam, engraçado, na imortalidade da alma, eles também acreditavam na ressurreição dos mortos e nas penas eternas. Eles acreditavam? Acreditavam nas penas eternas. E não acreditavam, claro, para acreditar na pena eterna não poderia ter, a alma teria que ser mortal. Então eles não acreditavam na imortalidade da alma. Para que a alma seja imortal, ela teria que continuar a sua vida. Então não poderia ter pena eterna. Pena eterna é para as religiões que aceitam que o espírito existe, mas ele é mortal. E um dia ele vai ressurgir dos mortos. Um dia ele vai ter o juízo final, ele vai aparecer. Já diferentemente dos saduceus, que os saduceus eram uma classe também dominante, eram extremamente educados, cultos, eles tinham os melhores cargos políticos e da burocracia de Roma, então de Jerusalém. Eram os saduceus. Os saduceus. Diferentemente dos fariseus. Os fariseus, comparativamente, seriam hoje os judeus ortodoxos, que tanto problema dão a Israel nos dias de hoje. Então, esta ortodoxia, esta coisa muito fanática, fundamentalista, né? Do judaísmo. Eles são extremamente fundamentalistas, haja vista que um judeu ortodoxo, há pouco tempo, assassinou um primeiro-ministro em Israel. Nossa. Então, é uma coisa assim que impensável para os judeus no mundo inteiro. Puxa. É impensável um judeu matar outro judeu. Então nós temos nos saduceus essa característica importante e que eles, diferentemente dos fariseus, eles não aceitam a imortalidade da alma, eles não aceitam, diferentemente dos fariseus. Eles não aceitam as penas eternas. E Deus não decide o que vai acontecer comigo. Eu decido o que vai acontecer comigo pelo livre-arbítrio. Eles aceitavam o livre-arbítrio. Somos nós que vamos ter a felicidade ou infelicidade conforme os nossos atos. Como nós quisermos. Isso é interessante dos saduceus. Como esse bloco já está encerrado, praticamente, que eles me mostraram aqui, mas eu acho que ainda dá tempo de você falar dos essênios. Os essênios. Vamos, explica para o nosso público. Os essênios é muito importante porque foi descoberto os pergaminhos do Mar Morto e gerou muita controvérsia no mundo da arqueologia bíblica. E vários desses fragmentos estão em universidades nos Estados Unidos, na Europa e no museu exclusivamente para isso em Jerusalém. Certo. E eles têm então que achavam que esses manuscritos iam modificar, quando traduzidos, muita coisa do judaísmo e também do cristianismo, mas nada veio mexer com eles.
Porque os essênios eram uma seita que não vivia nas cidades, eles viviam no que na Idade Média começou os mosteiros. Ah, sim. A moda Eram os dos religiosos, mosteiros. vamos dizer assim. Religiosos, hebreus, que não também se voltavam para o templo de Jerusalém, mas eles seguiam o judaísmo, eles viviam em comunidades, se alimentavam e produziam aquilo que eles precisavam. Eram celibatários. Aí vem a pergunta, se eles eram celibatários, como é que eles poderiam se reproduzir e crescerem? Mas eles aceitavam muitas pessoas que quisessem morar nos seus, vamos dizer assim, mosteiros, entre aspas. E ali eles viviam para o trabalho, para Deus e para o bem. E eles eram os hospitaleiros, eles recebiam as pessoas nas estradas que precisavam ser ajudados. E eu quero fazer um parêntese que é muito interessante, porque mesmo na doutrina espírita e também fora dela se vê muito a questão de Jesus veio aprender com os essênios. Absolutamente não. Jesus não veio aprender nada. Jesus é o espírito mais puro, mais perfeito que ainda está tomando conta deste planeta Terra. E ele veio aprender o quê? Ele só veio ensinar. Ele não veio aprender. Se ele ficou com os essênios naquele período que nos conhece, foi para ensinar. Para ensinar alguma coisa. Não para Quem aprender. Talvez tenha utilizado os mosteiros essênios para pernoite ou para descanso é exatamente João Batista. João o Batista, não o evangelista, João o Batista, que andava no deserto, que se alimentava de gafanhotos, de frutas, de mel de abelha, essa figura maravilhosa do Novo Testamento. Mas você veio um dia falar só sobre João Batista. Tem muita coisa para falar sobre João Batista. Nós temos muitas perguntas sobre João Batista. Mas então, os essênios, mais ou menos 150 anos antes de Cristo, eles aparecem e aí eles vão ser destruídos quando os judeus vão guerrear contra o Império Romano e quando, no ano 73 depois de Cristo, o Império Romano destrói o templo pela segunda vez e nunca mais foi construído, e há a diáspora dos judeus a partir do ano 73 depois de Cristo. A diáspora, quer dizer, a dispersão dos judeus pelo mundo. Então eles não tiveram mais pátria, mais país e mais Estado. Não tiveram nem Estado judaico, nem país judaico e nem o povo judaico arrumado no local só. Isso só veio acontecer quase 1.800 anos depois, quase 1.900 anos depois, que é após a Segunda Guerra Mundial, quando já foi criado a ONU e a Organização das Nações Unidas, então, cria um Estado para o povo judeu do Holocausto, que tinha se salvado da barbárie nazista, tenha um país para morarem. E é interessante que o presidente primeiro das Nações Unidas foi o grande brasileiro Oswaldo Aranha. Por isso que ele é muito reverenciado em Israel. Porque ele foi o grande responsável por isso ter acontecido. Então, o nosso grande brasileiro, Oswaldo Aranha. Valmir, está muito bom. Tenho certeza que os nossos telespectadores estão amando, mas nós precisamos fazer um pequeno intervalo. Voltamos já já com você, telespectador. Rama Refeições. Restaurante por quilo no local e entrega de marmitex para empresas. Cardápios saudáveis organizados com acompanhamento de nutricionista. Legumes, verduras e frutas frescas selecionadas. Pratos com carnes, peixes e frango de ótima procedência. Sucos naturais e sobremesas deliciosas. Visite o restaurante ou entre em contato para programar as refeições de seus funcionários. Rua Santo Amaro 269, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3104-0655 ou 3242-1517. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida. Hoje com Valmir Gomes Mirante. E está falando sobre
a situação política, social e religiosa quando nasceu Jesus. Né, Valmir? Vamos continuar então. Vamos. Fale sobre as cidades e regiões que serviram de palco para os acontecimentos que até hoje repercutem em nossas vidas. Galileia, Belém, Judéia, Nazaré, Jerusalém, Jericó e Cafarnaum. Mas eu vou pedindo uma por vez, tá bom? Para que os nossos amigos de casa entendam direitinho. Então, a Galileia. A Galileia é uma região ao norte da Judéia, a Judéia no centro, onde a capital é Jerusalém, e a parte do norte, que é a Galileia. A Galileia com várias cidades, citamos Nazaré já, que foi onde Jesus morou. Nós temos o Mar da Galileia, que está também lá. Cafarnaum, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, a Galileia, norte de Israel, é uma região, não é uma cidade. Muito bem. E Belém? Bom, Belém é onde Jesus nasceu. Fica mais ou menos 30 quilômetros a leste de Jerusalém. Muito perto de Jerusalém, talvez hoje mais rápido de se chegar, não quanto naquela época, mas é lá onde também o rei Davi nasce. Em Belém nasceu o rei Davi. E também Miqueias, o profeta Miqueias, faz a profecia de que o Messias ia nascer lá. Então isso é muito importante. Então se cumpriu a profecia. Se cumpriu a profecia. Aquilo que Jesus falou, que eu não vim modificar as Escrituras. Ele já tinha influenciado tudo isso há mil anos atrás. Jesus é um extraterrestre, não é verdade? Claro, nós como espíritos que fomos criados para o universo de Deus, podemos habitar qualquer mundo. É verdade. Então, as pessoas gostam de esta mistificação, essa coisa de extraterrestre, mas nós espíritos habitamos quantos mundos já? Não sabemos. Não sabemos, é verdade. Não sabemos. E quando Jesus nos falou, que foi muito importante isso, há muitas moradas na casa do meu Pai. Onde é a casa do meu Pai? Na verdade, do nosso se nós Pai, formos é o universo. verificar, Jesus falou tudo. Tudo. É que naquela época não dava para entender. Não tinha condições de entender. Não havia então, se Jesus diz que na casa do meu pai há muitas moradas, os cientistas agora encontraram pelo menos 2.000 e poucos planetas que podem ser habitados porque são idênticos à Terra. Quer dizer, com os estudos mais novos A ciência está comprovando o que Jesus disse. Né? Muito lindo. Então, e Judéia? A gente ouve muito falar na Judéia. A Judéia é a maior região da época, onde a capital era Jerusalém e aonde tudo acontecia. Porque, claro, Jerusalém é uma cidade que é a capital da Judéia. E nós podemos falar como a Judéia, toda essa região, como Canaã, que era a região, toda essa região, ou a Terra Prometida. O pai Abraão vai para a Terra Prometida. Eles viajam tanto para encontrar a Terra Prometida, né? Depois, então, vão surgindo esses nomes. No tempo de Jesus não se chamava mais Canaã. Mas quando Abraão vai, com o povo liberto da escravidão no Egito, ele vai para Canaã. E é tão bonita a Bíblia, né? É tão poética. Eles falam, onde corre o leite e o mel. Nunca mais esqueci disso, desde que eu estudei. E uma coisa interessante... Ou seja, a fartura, né? Uma coisa interessante que nós falamos agora de Moisés é que Moisés não entra na Terra Prometida. Ele desencarna antes. E o seu braço direito, Oséias, é quem leva é quem vai guerrear e tomar as regiões para todo aquele povo que estava vindo do Egito habitar e ter suas habitações. Então, Oséias é quem entra na Terra Prometida. E porque Moisés desencarna antes. Essa é a grande coisa assim, que muita gente não sabe. É verdade. É verdade. Você está explicando assim minuciosamente, porque é importante isso, né? E Nazaré? Nazaré fica na Galileia, onde Jesus vai morar com a sua família, quer dizer, a sua família o leva para morar, porque ele era criança, e lá ele vai morar, lá ele vai chegar na adolescência, e lá ele vai começar o seu messiado. O messiado de Jesus é no Rio Jordão, após João Batista
cumprir as Escrituras, de testificar a chegada do Messias. A grande João Batista, que um dia vamos falar sobre ele. Não, vamos falar. E João Batista, não pode então, demorar muito. no Mar da Galileia, que está na região da Galileia, sim. Certo. E no Rio Jordão. O Rio Jordão que desemboca no Mar da Galileia. Onde João Batista... Que vem das montanhas do que hoje é a Síria e o Líbano. Hoje é a... Síria e Líbano, aquelas montanhas onde nasce o Rio Jordão. Ah, certo. Muito bom. Jerusalém... Bom, Jerusalém é a cidade eterna. É a capital da Judeia, né? Você explicou. A capital da Judeia é a cidade eterna. Então, mas em Jerusalém era assim, a capital. Bom, era a capital. Precisa dizer. Era então lá tinha muita coisa, né? Tinha o Sinédrio, o templo, a sinagoga. Gostaria que você explicasse isso. É uma cidade... É dentro de Jerusalém tudo isso? Tudo isso dentro de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade amuralhada. Qual a diferença, no caso? Bom, me explica então Jerusalém dessas muralhas. É uma cidade amuralhada, por causa da proteção contra os exércitos que fossem invadir Jerusalém. Uhum. Jerusalém é fortificada, toda amuralhada, com as suas portas de saídas das estradas, que o Império Romano já fazia isso, mas antes do Império Romano já tinha essas estradas. A estrada de Damasco sairia pela porta de Damasco. Então, hoje nós saímos de São Paulo para o Rio de Janeiro pela saída da rodovia Presidente Dutra. Certo. Então, nós temos a mesma coisa, a saída para Damasco, estrada de Damasco, e tinha uma porta da cidade. Né? E existe ali, até hoje alguns, existe. Não é? Esses portões todos existem até hoje. Todos? Inclusive, ali é que ficava a aduana, ali é que ficava o cobrador de impostos, porque Jerusalém é uma cidade mercantilista, então vinham muitas mercadorias para serem vendidas lá em Jerusalém. O comércio era muito grande, se comprava e se vendia muito. Jerusalém era uma cidade que não se entende direito como que desde o Neolítico, desde o Paleolítico, já tinham pessoas morando na região, aonde é a cidade de Jerusalém. Aonde é a cidade de Jerusalém. Hoje. Que é sempre Jerusalém. No tempo de Jesus também. Na época de Moisés, que ele procurava Eu falei Canaã. muito mais antigo, no tempo, desde o Neolítico e o Paleolítico. Certo. Então nós vamos caminhando pelos milênios e ninguém entende como uma cidade que não ficava no mar, que não ficava em local mais apropriado, poucas estradas passando por ali, como que Jerusalém ficou tão importante e é tão importante até hoje. Então, são quantos mil anos de história tem Jerusalém? Isto é uma coisa que abisma nós ficamos abismados com isso. Esses portões, então, eles fechavam Jerusalém? Fechavam as entradas e saídas de Jerusalém, porque durante a noite todas as cidades amuralhadas toda a Judeia, eram Jerusalém. fechadas. Só a cidade de Jerusalém. Nossa, protegida. Protegida. Ali dentro, então, tinha o templo de Herodes, o palácio de Herodes, lá tinha também a Torre Antonina, que é onde ficava a guarda pretoriana romana, dentro de Jerusalém, aonde Pilatos ficava também, aonde ele morava dentro de Jerusalém. Então a cidade de Jerusalém tinha a cidade alta, a cidade baixa, a cidade alta dos ricos, a cidade baixa das pessoas mais pobres. Então a cidade grande, era uma cidade muito grande. E uma cidade, como eu disse, mercantilista. Era uma cidade de trocas de mercadorias, porque não se tinha fábricas. É claro que tecelões trabalhavam lá dentro, mas também tapetes prontos chegavam para ser vendidos. Então, era uma cidade cosmopolita, vamos chamar assim. Tá certo? Jerusalém, muito importante. Então, e lá dentro tinha o quê? O grande templo. Que nós vamos esse templo é famoso. Esse templo famoso porque Jesus disse que não sobraria pedra sobre pedra. Conta pra gente, como é que E ainda mais importante é que Jesus vai ter que ser apresentado ao templo como uma tradição judaica até hoje e para ser circuncisado no templo. Templo só existia um, o templo do rei Salomão. Por que se chama do rei Salomão? Porque o pai dele, o rei Davi, é quem faz o começo dos estudos da construção do templo.
começa então a dar o start do templo. Mas quem o constrói e quem o apronta, uma das mais lindas construções do mundo de então, que os imperadores romanos ficavam abismados da beleza do templo, do rei Salomão, porque foi o rei Salomão quem construiu e inaugura o templo. Era muito grande, muito bem decorado. Mas tem muitas passagens nesse templo também, né? Jesus expulsou os vendilhões desse templo. Desse templo. Nossa, que coragem, é só Jesus. No pátio dos gentios, no pátio dos gentios ficavam as mesas de câmbio, aonde vinham na Páscoa judeus de todas as regiões do Mediterrâneo, da Península Arábica, do Mar Vermelho, e eles vinham para Jerusalém com suas moedas e precisavam trocar pelas moedas que estavam sendo usadas em Jerusalém. E Jesus então vê o mercado de dinheiro dentro do templo. Dentro do templo. E ele então realmente vai encontra isso. Mas vai encontra também Anás e Caifás, os grandes rabinos importantes em Jerusalém. Porque um era o sogro do outro. E eles é que comandavam o comércio de moedas. Eram os cambistas da época. Isso gerava muito lucro. Troca de moedas, venda de moedas em qualquer local do mundo. Nós sabemos que as pessoas ganham muito dinheiro com isso. E o templo é importante porque templo só existia em Jerusalém. Sinagoga em qualquer local, em qualquer cidade. Então, qual é a diferença da sinagoga e do templo? Sinagoga, o templo só existiu esse. Por isso que hoje, no 2016, nós não ouvimos dizer que existe um templo Existem judaico. várias sinagogas. Sinagogas no mundo inteiro. Na cidade de São Paulo tem quantas sinagogas? Mas a finalidade do templo e da sinagoga era a mesma? mesmo. Mas era muito maior no templo, porque naquela época de Jesus tinha o sacrifício dos animais. Os judeus ainda sacrificavam animais. Isso é uma tradição judaica que acaba quando é destruído pela segunda e última vez, no ano 73 depois de Cristo, quando o Império Romano, em guerra contra os judeus, e vai destruir, e é aquilo que vai se concretizar. Porque Jesus um dia é chamado por umas pessoas e enaltecendo o templo, que beleza e riqueza, porque realmente era lindo, era muito rico, muito bem decorado, muito ouro. E aí Jesus disse, um dia não haverá pedra sobre pedra. Então ele profetizou que no ano 73 depois dele, no ano 73 depois de Cristo, ele desencarna com 33 anos, no ano 33 Jesus desencarna, e no ano 73 o templo é destruído, porque os romanos acabam com os exércitos judaicos e destroem Jerusalém. Foram os romanos. Os romanos. Imperador na época. Era o general na época, Vespasiano. Vespasiano que começa a guerra contra os judeus, quer dizer, os judeus contra o Império Romano. E aí Vespasiano aí vai ser imperador em Roma e deixa o seu filho Tito comandando os exércitos. Então Tito quem acaba de destruir Jerusalém e o templo. Aí foi destruído pela última vez. E Tito vem a ser depois o seguinte imperador romano, o que é muito difícil, porque no Império Romano não havia dinastia de pai para filho. O Senado era quem escolhia quem ia ser o imperador. Como os cônsules também eram também escolhidos pelo Senado romano. E o Senado é quem tirava e botava. Então nós vemos a importância de um senador romano lendo de Emmanuel, esse espírito maravilhoso, há 2000 anos. Nós vamos ver a importância de Públio Lentulus, que é uma antiga reencarnação de Emmanuel, esse espírito que esteve entre Emmanuel, nós. Que nós lemos para vocês sempre as mensagens. Já foi Públio Lentulus. Lentulus, grande senador o livro é há 2000 do Império anos. Romano. No livro há 2000 anos ele vai contar uma Chico reencarnação Xavier, dele, por intermédio de Chico Xavier. Então, a diferença do templo é que só existia ele. E as sinagogas em qualquer cidade, povoamento, que existiam judeus, eles tinham uma casa de orações, era a sinagoga.
Eram as orações geralmente aos sábados, que era o dia reservado a Deus, o dia de descanso. Tem várias passagens de Jesus falando sobre o sábado. Sobre isso, também. de trabalhar no sábado, fazer as curas no sábado, e que Jesus então disse que não tinha dia para ele fazer a cura, ajudar o próximo a amar. Ele tinha que fazer a qualquer hora que precisasse. Jesus utilizou todas as situações políticas, religiosas, costumes da época, não é? Para explicar. Então essa é a diferença. E Grande pedagogo. Grande. Lá então tinha o sacrifício dos animais. Só 2 animais eram sacrificados: os carneiros, as ovelhas e as pombas, os pombos. Possivelmente pelo preço. Quem tinha mais dinheiro comprava um carneiro. Quem não tinha menos comprava um pombinho. Um pombinho. Os animais ficavam para o templo e os sacerdotes os vendiam para o dinheiro ser revertido para o templo. E havia no local do sacrifício um sulco no chão de granito, porque aquilo tudo era de granito e mármore. E então o sangue era coletado e era vendido para os agricultores servir como adubo nas plantações. Olha lá, hein? Puxa. E os animais, o templo vendia para as pessoas se alimentarem desses animais e com o dinheiro era revertido para o templo. Por isso que o templo realmente era muito bonito, muito rico. Ele foi destruído pela primeira vez no ano 586 a.C. Esse foi Nabucodonosor? Nabucodonosor. Então Nabucodonosor foi o primeiro. O rei da Babilônia. Os babilônios invadem e tomam toda esta região, destrói o templo pela primeira vez e aí se dá uma coisa extremamente interessante, importante para todos nós cristãos. A Arca da Aliança some. Não se sabe o que aconteceu com a Arca da Aliança. Ela estava guardada dentro do templo. E lá, quando eles invadem, eles saqueiam tudo, levam os judeus escravos para a Babilônia. E aí, só 400 anos depois, quando Ciro o Grande, imperador da Pérsia, entra em guerra contra a Babilônia e domina os babilônios, soltam os judeus e eles voltam para a Judéia e mais, ele deu uma quantia grande de ouro, inclusive uma parte do roubo do templo, que pertencia ao templo, para que eles pudessem financiar a construção do templo do rei Salomão. Então é reconstruído pela primeira vez, para então ser destruído definitivamente depois de Cristo. Hoje o que restou dele... Então, o que a gente vê quando vai para lá? O pessoal vai lá no lugar do templo? Nós vemos só uma das paredes laterais, que é o Muro das Lamentações, que é o local mais sagrado para o judeu, é o Muro da Lamentação. Em cima, houveram muitas construções em volta do templo. Então, as paredes hoje, nós não sabemos defini-las, porque construções nesses séculos e séculos e milênios, porque pensamos bem... Ninguém pensou em preservar o local. Mais de 1000 anos isso aconteceu, porque foi no ano 73 depois de Cristo. Não tinha interesse. Os judeus já tinham sido espalhados pelo mundo, então eles não tinham mais influência a em diáspora, Jerusalém. né? A diáspora com essa dispersão geral deles. Geral deles. Aí o que acontece? Acontece que eles então, só sobrou isso, e na parte de cima, que era a parte do templo em si, os islamitas, né? O Islã então constrói a mesquita e inventaram que era muito importante, porque Maomé teve alguma coisa a ver com lá. Não se prova se Maomé realmente esteve lá ou não esteve. O fato é que existe um templo do Islã que tem que ser respeitado, é outra religião, saiu do judaísmo e saiu do cristianismo, o Islã, mas está lá a mesquita do domo, e que o domo da mesquita é todo em ouro. Em ouro que a gente e vê lá, nas não fotos. sei se você sabe, mas os judeus não sobem, porque eles não sabem qual o local mais sagrado do templo, que é
a sala dos santos, aonde ficavam guardadas as escrituras e a Arca da Aliança. Olha. Como eles não sabem aonde está, e só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e só o sumo sacerdote poderia entrar, então nenhum judeu pode pisar nesse local que é sagrado em qualquer sinagoga. Aqui em São Paulo, as sinagogas, quem entrar numa sinagoga vai ver que tem uma salinha onde tem uma cortina e uma porta, eles abrem a porta e a cortina e ficam aqueles rolos de papiros nas coisas de prata muito bonita, eles vão desenrolando e lendo as escrituras, explicando as escrituras e discutindo as escrituras dentro da sinagoga. Porque templo só existiu um, o do rei Salomão. Esse que nós estamos falando. Esse sendo destruído, só as sinagogas pelo mundo todo. Então, é interessante inclusive isso, aqui no Brasil, a importância que isso tem e os milênios de história que só o judaísmo é uma das poucas religiões no mundo a ter uma história de 6.000 anos. Muito bem. Agora está faltando Jericó e Cafarnaum. Cava na Galileia, ela existe hoje, ela fica na desembocadura do Rio Jordão, no Mar da Galileia, e é uma cidade também muito importante, Jesus passou muito por lá. E Cafarnaum ficava do outro lado, na margem oeste. E lá era a base que Jesus fez, em Cafarnaum. De lá ele saía para andar nas cidades da Galileia e da Judéia. Da Galileia e da Judéia. Jesus, o seu messiado, só são nessas cidades. Galileia e Judéia. Galileia, a região do leste, e a Judéia no oeste. Mas isso no mapa dá para se ver direitinho. Mapa da época. Muito e eu quero dizer a vocês que se vocês quiserem ver esses mapas e terem melhor, qualquer Bíblia tem, ou no começo ou no fim, os mapas da época de Jesus. Então, Valmir, nós já praticamente encerramos, mas eu gostaria da sua opinião a respeito dessa polêmica, né? Por que os próprios judeus, não aceitaram Jesus como o Messias? Porque a esperança judaica era que o Messias tinha que ser um senhor da guerra, tinha que ser um guerreiro, tinha que ser um homem muito poderoso que viesse libertá-los do jugo de impérios que os dominavam e que eles também teriam que dominar povos em volta de si. Então era a esperança judaica do Messias. E na realidade esse rei, esse guerreiro é do amor, do Espírito, daquilo que vamos levar para Deus, daquilo que vai nos interessar na nossa vida espiritual, que não é nada da matéria, e sim do Espírito. E ele veio simples, nascendo numa manjedoura, e como que os judeus, fariseus e saduceus, com tanto orgulho, com tanta vaidade, poderiam aceitar que o Messias era uma pessoa tão simples, uma pessoa tão pobre? Então é esta humildade, é esta pobreza material, mas de uma riqueza espiritual deslumbrante que Jesus veio para modificar e modificou o planeta Terra. Muito bem, Valmir. Muito obrigada. Obrigado. Esteja sempre conosco. Obrigado a todos. Tenho certeza que os alunos, você tem muitos alunos na área de ensino aqui, estão muito felizes, viu? Muito obrigada. Obrigado a todos. Esperamos outras vezes você principalmente para falar sobre João Batista e João Evangelista. Combinado? Combinado. Então tá bom, combinado. Nós vamos para um intervalo, mas voltamos já já. O programa de TV da FESP Um Sentido para a Sua Vida agora tem o WhatsApp. Tire as suas dúvidas e faça comentários sobre a doutrina espírita através do telefone 11 9 9271 4646. E para fechar com chave de ouro o nosso programa, nós estamos com essa linda tela produzida pelos espíritos, né?
e tendo como médium o nosso querido Marcelo. Marcelo, conte pra gente como foi você receber essa tela durante o programa. Então, Silvia, a partir do momento que eu recebi o convite, né, para estar aqui, já uma grande alegria, né, invadiu a minha alma, e eu já comecei a perceber a intuição de uma paisagem que seria trazida aqui hoje. Então, chegando aqui hoje, foi assim, já estava com ela mentalizada. Aí, com tranquilidade, só foi passar para a tela, né? Certo. A equipe espiritual aí de Aleijadinho, né? É um quadro, as montanhas são espatuladas, as casinhas. O céu foi trabalhado à mão, as montanhas, mais clara a mão e a montanha esverdeada com espátulas. E as casinhas também. As árvores foram trabalhadas com tranquilidade, né? Os amigos espirituais envolvendo a gente com muito carinho. E num programa como esse, com um assunto, né, que foi Jesus, trouxe muita paz. Essas informações todas que veio aí, era um trabalho assim muito harmonioso, cheio de paz mesmo. Devo agradecer muito a espiritualidade maior, a todos vocês, né, que nos convidam, e dar essa oportunidade bendita de fazer esse trabalho, realizar junto. Acho que nós todos temos que agradecer, toda a equipe, eu e toda a equipe, ao plano espiritual, a você, por termos a pintura mediúnica no programa, que agrada tanto os nossos telespectadores, as pessoas do outro lado do mundo, sabe? Canadá, México, nos escrevem tão felizes que querem ver o quadro mais detidamente, com mais tempo, porque eles aguardam o programa todo, a finalização do quadro, você sabe? Então é um motivo de muita alegria para a gente também, viu, Marcelo? Obrigado. Muito obrigada. Eu agradeço. Nós vamos já então encerrando o programa por aqui, que nós já não temos mais tempo. Fiquem com Deus, muito obrigada pela audiência e até a próxima semana, se Deus quiser.